Ele sempre esteve suficiente em si mesmo, satisfeito em tudo que fez e fará. Ele não falha, ele não muda. A ele seja o primeiro lugar. Amém. Paz, meus queridos irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à Escola Bíblica Online e eu quero continuar falando sobre princípio bíblico. O que é um princípio bíblico? É uma verdade espiritual eterna estabelecida por Deus que governa a vida humana e produz resultados quando ela é aplicada. O princípio bíblico, ele não depende da cultura, época ou circunstância. Ele funciona como uma lei espiritual. Quando esse princípio é obedecido, gera bênção. Quando é ignorado, gera consequências, né? E eu quero dar também a definição do princípio que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre o princípio da honra. O princípio da honra é a prática de reconhecer, valorizar e respeitar aquilo e aquele que Deus estabeleceu como importante. São pessoas, autoridades, o próprio Deus e relacionamentos. Honrar não é apenas sentimentos, é uma atitude de prática. E eu quero começar falando sobre honrar os pais. Honrar os pais, lá em Efésios capítulo 6, no versículo 2, diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas por muito tempo sobre a terra. Então nós vemos aqui esse princípio de honra, que quando ele é realizado, ele traz bênçãos. Qual é a bênção que a gente viu aqui? Para que a pessoa viva bem e muito tempo sobre a terra. Então, nós temos que entender que princípios de honra, eles são estabelecidos por Deus e ele tem consequências ou bênçãos, né, de acordo com aquilo que nós tratamos os princípios de Deus. Um outro princípio que eu quero falar é do próprio Deus, honrar a Deus, honrar o Senhor. Nós vemos ali em 1 Samuel, não esqueça de pegar sua Bíblia, de fazer suas anotações, porque isso é muito importante para a aprendizagem. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 30, portanto, diz o Senhor Deus de Israel. Na verdade, Deus falando, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos. O que é isso? Irmãos, Deus ele é o Deus de aliança, Deus de princípios, e aqui é claramente nítido que foi uma quebra de princípio. Deus ele fez uma aliança com o povo de Israel, dizendo que seria com eles, mas eles também deveriam retribuir. E não foi feito isso. Aí Deus falou, quer saber de uma coisa? Parei com vocês. A partir de hoje, eu vou honrar os que me honram. Eu vou abençoar os que estão comigo, os que me obedecem, os que me reconhecem, os que me respeitam. Então, ali a gente vê que Deus ele começa a utilizar o princípio de honra com quem o honra. Então, a gente vê que quando nós honramos ao Senhor, nós temos o retorno com bênçãos. E eu já quero falar sobre a pergunta desta aula. Me responda o que significa a palavra honra, tá bom? Essa é a atividade de hoje. Vamos continuar.
Honrar as autoridades. Lembrando que a honra é a prática de reconhecer, valorizar e respeitar o que Deus estabeleceu como importante. Honrar as autoridades, nós vamos ver em Romanos, no capítulo 3, Romanos 3 ou é 13? Só um minutinho, nós vamos ver em Romanos 13:7. Nós vamos ver um princípio de honra. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Agora está vindo à minha memória quando, no processo da crucificação, Pilatos ele fala para Jesus, olha, argumenta comigo, porque eu tenho autoridade que eu posso te matar ou te absolver. Mas Jesus fala assim, olha, você não tem autoridade alguma, e toda autoridade, se é que você tem, né? Ele tinha de fato, mas que toda autoridade vem de Deus, não vem da própria pessoa. Mas a Bíblia fala que nós devemos honrar. Se é com os impostos, a gente tem que ser honesto, se não é, nós devemos agir com o princípio da honra. Uma outra honra é a honra nos relacionamentos. Eu sei que pai e mãe também é um relacionamento, mas lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, diz assim, igualmente vós, maridos, coabitais com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Eu sei que a mulher não gosta dessa palavra de vaso fraco, né? Mas aqui, porque realmente a mulher ela é muito forte, ela tem o processo de ter uma criança, né? O parto é algo terrível, mas a mulher suporta, passa. A mulher ela é multifuncional, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas a Bíblia diz que nós somos um vaso fraco. Provavelmente assim na questão sentimental, emocional, periódica, né? Os períodos femininos. Então, esse tipo de situação, Deus ele fala que para o marido, para a pessoa que mora com ela, olha, habite com esta mulher com entendimento e honre. Honrar é o quê? É aquilo que a gente está falando desde o início. O que é honrar? É valorizar esta mulher, respeitar, reconhecer que Deus a criou. Então a gente vê que até no relacionamento existe o princípio de honra. E uma coisa que às vezes os homens esquecem. Quando não honram essas mulheres, lembrando que é um vaso mais fraco, diz que as orações são impedidas. Significa que Deus não está ouvindo. E isso é horrível, né? Então, o princípio de honra, ele existe, o princípio da honra, e ele tem que ser realizado para que as bênçãos aconteçam. O princípio da honra libera acesso, libera favor e bênção. Agora, quando a gente desonra, fecha as portas espirituais, tá? E um exemplo assim, claro, está lá em Mateus capítulo 13, versículos 57 e 58, que a gente vê Jesus sendo impedido, olha, Jesus, leia lá, né, Mateus 13, 57 e 58, Jesus sendo impedido de fazer vários milagres porque ele estava na terra dele, onde ele cresceu, onde todo mundo conhecia quem era José, o carpinteiro, a mãe dele, os irmãos, e as pessoas não utilizaram o princípio da honra, desonraram o Senhor. E ali a gente vê que Jesus fez poucos milagres. E ele ainda fala, um profeta não tem honra na sua própria terra. Então, infelizmente, quando não tem honra, tem o oposto, que é a desonra. E a desonra fecha as portas espirituais.
tá? E quando a gente honra, ativa o agir de Deus. Eu quero dar um exemplo também de honra. Quando Elias estava numa época de seca, Deus enviou Elias para uma cidade, uma viúva que estava ali iria cuidar de Elias. Quando ele chega lá, a situação dela estava assim caótica. Ele pede água, tudo bem, mas quando ele pede um alimento, ela disse que não tinha, que tinha um pouco de farinha e azeite, queria fazer um bolo e iria para ela e para o filho e iria morrer. Mas o profeta fala assim: olha, vamos aplicar o princípio da honra. Claro que ele não fala nesses termos, mas ali ele ensina o princípio da honra. Primeiro, faça o bolo para mim, o profeta pediu, o profeta Elias. Faça o bolo para mim. E aquela mulher, em obediência ao princípio da honra, ela faz. E quando ela faz o bolo, ela libera o milagre, ela libera a provisão, ela libera a bênção. E qual foi o resultado? A farinha e o azeite não acabaram. Enquanto houve fome, aquela mulher, depois que cumpriu o princípio da honra, ela foi ajudada, ela teve ali a sua vida honrada também, né? Mais uma desonra que eu quero falar, 1 Samuel capítulo 2, são os filhos de Eli, do sacerdote Eli. Eles tratavam as coisas de Deus de qualquer forma. Eles não respeitavam as ofertas, não respeitavam nada. E o que aconteceu? Veio juízo sobre a casa dele, até Eli também, porque ele não corrigiu seus filhos. Então não havia um princípio de honra ali, nem com Deus, nem com o seu pai. E aqueles filhos morreram, os dois no mesmo dia. E a gente vê que a desonra, ela gera consequências também. E a honra gera favor. Nós vemos que uma honra de autoridade, Davi e Saul. Davi já tinha sido ungido rei e Saul estava no trono reinando ainda, apesar de não ter mais a presença de Deus. Mas o que aconteceu? Davi, ele teve duas oportunidades de matar Saul, porém não o fez. Porque ele tinha o princípio da honra. Ele falou assim: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Eu não vou fazer isso. Então, por essa obediência a este princípio, Davi ele foi honrado e Deus falou que o trono de Davi nunca faltaria rei, e Jesus vem da linhagem de Davi para cumprir essa palavra, né, esse princípio de honra. Então, vamos recapitular os tipos de honra que eu falei hoje. Honrar a Deus com obediência e adoração. Honrar aos pais, lembrando que honrar a Deus também com excelência. Honrar aos pais com respeito e cuidado. Honrar as autoridades com submissão e respeito. Nem sempre nós somos favoráveis às autoridades, mas a Bíblia não está pedindo a nossa opinião, está pedindo o princípio da honra. Nós devemos respeitar, devemos honrar essas autoridades com submissão e respeito. Honrar as lideranças espirituais com valorização e reconhecimento. Honrar também os relacionamentos, tratando com dignidade a pessoa que mora, que habita com você. Porque lembrando, quando nós cumprimos o princípio da honra, Deus libera o favor, as portas se abrem e existe um crescimento espiritual e os relacionamentos são fortalecidos. Mas, quando nós quebramos o princípio da honra, nós perdemos oportunidades, tem os bloqueios espirituais, conflitos e divisões e afastamento da presença de Deus. Quero falar da aplicação prática desta aula. Fale com respeito.
Às vezes eu percebo o deboche na vida das pessoas que não entende esse princípio da honra. E eu vou usar a palavra rei, nós não temos monarquia, nós somos uma república, mas existe assim, quando o rei está rindo, você sorri também, mas quando ele para, você para também. A gente não pode exceder, não pode usar a familiaridade para o desrespeito, ou então usar a liberdade para libertinagem. Então, fale com respeito com todos, valorize quem Deus colocou na sua vida para estar junto com você, para morar, valorize as autoridades, obedeça a Deus, mesmo quando parecer difícil, sirva com humildade, servir com humildade e reconhecer as autoridades sem idolatrar, porque todos nós somos humanos, pecadores, falhos. Então nós não podemos idolatrar, mas nós temos que cumprir o princípio da honra. Eu quero deixar uma frase aqui também. A forma como você honra revela o nível de Deus que você acessa. A forma como você honra revela o nível de Deus que você acessa. Aí nós vemos que é muito importante dar o valor, reconhecer e tratar as pessoas com respeito. Honra é demonstrar tudo isso através de atitudes. Honrar é tratar alguém não pelo que merece, mas pelo valor que Deus atribuiu àquela pessoa ou àquela situação. E nesse momento agora eu quero orar por você. Que o Espírito Santo continue falando, que o Espírito Santo continue tratando, porque Deus é Deus de honra. E Ele é Senhor que vê todas as coisas. Reavalie e mude aquilo que está errado para que Deus te abençoe grandemente. Pai amado, em nome de Jesus, vá de encontro às necessidades de cada um dos meus irmãos. Cuida, Senhor, da família, cuida de tudo ao seu entorno. Cuida, Senhor, para que o princípio de honra seja enraizado no coração, que seja uma verdade nas nossas vidas, para que as bênçãos aconteçam. Pai, eu peço a Tua presença e que Teu Espírito Santo continue a tratar com cada um de nós. Cuide de nós, de tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, até a próxima aula. Que o Senhor continue a falar conosco, não é só com você, comigo também. Princípios são leis espirituais estabelecidas por Deus, então é indiferente. Beijos, fica com Deus.